Cuidando das feridas da alma. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, que eu estou concentrando numa sequência de conversas para que a gente se prepare e entenda essa proposta de menina ferida a mulherão. Esse mulherão que já existe dentro de nós e que vai precisar que a nossa menina ferida seja acolhida. Então, como acolher essa menina ferida nos leva a fortalecer, a dar voz, a dar expressão para esse mulherão que já existe dentro de nós. E para começar, eu vou trazer uma sequência de temas importantes, para que a gente possa entender como assim, que feridas, como que elas surgem, como que a gente lida com elas, quais são as consequências delas na nossa vida e como que a gente pode viver esse caminho de cuidado e de conciliação na nossa vida adulta. A primeira coisa que eu gostaria de saber é se vocês estão me ouvindo bem. Por gentileza, se alguém puder colocar aqui para mim nos comentários se o áudio tá bom, por favor. Me ouvem bem? Por gentileza, se alguém puder falar. Muito bem, grata pela mensagem. Maravilha. Bom, quando veio essa proposta para mim, interna, de fazer esse trabalho com mulheres, mas também essa live não deixa de ser útil para os homens, porque todos nós, seres humanos, temos as nossas feridas, as nossas dores, e a gente precisa aprender a cuidar. Essa é a nossa competência de ser adultos. Essa é a escolha e a decisão que todos nós podemos viver para poder levar uma vida um pouco mais leve, um pouco mais suave. A gente sabe que faz parte da existência, essas dores, esses movimentos difíceis, porque é dessa fricção, é dessa lapidação que o nosso diamante vai surgindo, vai aparecendo. Ainda assim, existem caminhos que podem facilitar para que a gente não fique só na dor, só naquele processo ali fechado, ensimesmado, em que a gente deixa de acreditar em algo diferente, em que a gente se fecha para as relações, em que a gente deixa de acreditar na gente mesmo, ou que nós ficamos numa desconexão tão profunda que a gente deixa até mesmo de acreditar na vida, de acreditar em Deus, de acreditar nessa força maior que nos conduz e que nos colocou aqui para essa experiência tão profundamente humana e tão profundamente transformadora. E é muito lindo a gente poder entrar em contato com essa nossa possibilidade de autocura. E vejam, quando eu uso essa expressão cura, eu uso ela com muito recolhimento. E eu gosto muito de dizer que é uma cura quando a gente entra em movimento. Quando esse amor em nós, que está bloqueado, que está parado, que está machucado, pode voltar a fluir. Eu posso voltar a dar expressão para esse amor em mim e nas minhas relações. Então, quando eu coloco algo que está ali parado, aquela água parada, como a minha amiga Renata Pinotti gosta de dizer, as má águas, as mágoas, essa água que ficou parada dentro de nós e a gente pode colocar esse movimento. O nosso ser se alivia, o nosso ser se abre para curas em diversos níveis. No nível da alma, no nível espiritual, no nível emocional e também no nível físico, sempre integrado com o nosso corpo físico, com tratamentos que tenham ressonância com essa vontade da gente caminhar em direção a essa cura. Então não é um pensamento mágico de que isso vai me curar de qualquer maneira. Não, é uma integração desses aspectos em mim que favorecem que essa cura vá se ampliando em diversos níveis, tá certo? E quando a gente consegue entrar em contato com essa esfera dessas feridas da alma, e eu coloquei esse alma com A maiúsculo, por quê? Eu estudo muito os temas das constelações familiares e algumas vezes isso perpassa a nossa existência como indivíduo. Muitas vezes isso vem de longe, muitas vezes a dor que está nos atravessando, ela está viajando através das famílias, até que alguém esteja pronto para senti-la, para olhá-la, para aliviá-la e para curá-la, nesse sentido de dar movimento e expressão de amor novamente.
E quando a gente consegue cuidar dessa menina ferida ou desse menino ferido dentro de nós, a gente consegue dar mais espaço e mais fluxo para o mulherão que já existe em todas nós. E é muito interessante a gente observar, tá, Dani, o que é mulherão para você? O mulherão é essa possibilidade que a gente tem de viver a nossa autenticidade, de se sentir confortável na nossa própria pele, de se sentir confortável sendo quem a gente é e despertando os nossos potenciais aqui, na nossa pecinha do quebra-cabeças. Dessa existência eu tenho a minha pecinha, e como que eu faço a minha pecinha brilhar mais, a minha pecinha ser um elo nesse holos, nesse inteiro que nos liga, que nos une, a minha unidade nessa comunidade, ser um elo que constrói, ser um elo que deixa o amor fluir. Então, quando a gente consegue fazer esse autocuidado por meio do auto-amor e da gentileza, isso se torna muito mais possível, porque muitas pessoas correm do autoconhecimento e correm de entrar em contato com essas feridas emocionais por conta de achar que autoconhecimento é a mesma coisa que martírio íntimo, que é a mesma coisa que eu entrar em processo, né, de sofrimento contínuo. E eu costumo dizer que pode até doer a gente entrar em algum desses espaços de dor, mas dói muito mais deixar as coisas como elas já estão. E muitas vezes essas dores, elas atuam de um lugar inconsciente quando eu não me conheço. Ou seja, ela se manifesta nas piores horas possíveis. Quando eu não consigo vincular com alguém numa relação, quando eu travo na hora de uma promoção no meu trabalho, quando eu estouro de raiva com alguém que eu amo, com o marido, com a esposa, com os filhos, e vai detonando a relação, quando eu começo a me tratar com uma forma de fugir mesmo, né? De ficar me entorpecendo com bebida, com comida, com hábitos destrutivos. Tudo isso fala dessa pulsão de dor que está aqui dentro. E todo o trabalho que eu venho desenvolvendo em mim, a começar em mim, é entrar em contato com essas áreas por meio da humildade e do auto-amor. O que isso significa? O que é ser humilde nesse contexto? É eu simplesmente aceitar e me identificar profundamente com a minha natureza de eterna aprendiz, onde eu vou poder olhar para aquilo que está se manifestando em mim com a naturalidade, pois é o que tem para hoje. Essa sombra, essa dor ainda está aqui, ela está presente e ela se manifestou por meio desse estouro, por meio dessa situação chata e desconcertante. É aquilo que tem para hoje, né? Entre todas as minhas potências, as minhas forças que eu já desenvolvi, isso também está aqui. Então, quando eu reconheço que eu sou um ser humano simples, comum, imperfeito, uma pessoa, uma terráquea que está aqui a caminho, né? Lapidando a minha humanidade, eu encontro essa humildade de me perceber com aquilo que ainda está aqui. Eu gosto muito de usar essa palavra ainda, porque ela confere movimento. Ainda está aqui e ainda está em processo. Então, quando eu lido com os meus aindas, com mais auto-amor e com mais tranquilidade, eu posso resgatar essa humildade de ser uma eterna aprendiz e de poder continuar me cuidando, né? E sempre nessa base do auto-amor. Então, quando eu abraço a minha humanidade com o auto-amor, porque normalmente o que a gente faz? A gente se critica, a gente se maltrata, a gente se julga e a gente se condena. E aí a gente se acha, nossa, eu sou uma péssima mulher, eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima mãe. Os homens dizem, eu sou um péssimo homem, eu sou um péssimo marido, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo profissional. E aí, gente, esse é um lugar de reclamação em que a gente não consegue fazer algo a respeito. A gente está só ali identificado com um fracasso, que na verdade é um estágio evolutivo, porque não tem ninguém aqui nesse planeta que não esteja num processo de aprendizado, evoluindo, né? E quanto mais cedo eu conseguir me conciliar com essa natureza de eterno aprendiz, mais rápido eu me coloco a caminho para fazer algo sobre isso, tá?
Então, pessoal, quando eu trago essa proposta dessa vivência, eu estou apresentando essa sequência de conversas para apresentar, né, essa proposta de 2 dias de imersão para mulheres chamada de Menina Ferida a Mulherão. Acolha sua menina ferida e desperte o mulherão que já existe aí dentro de você, para que a gente possa ter uma vivência de sensibilização e de plantar essa sementinha nos nossos corações para que a gente viva essa experiência no nosso dia a dia. Mas isso também está presente nos meus livros, como uma pessoa acabou de colocar aí nos comentários. Isso está presente também no meu curso online, na mentoria. E agora eu criei esse novo produto que é para ter uma vivência ao meu lado durante 2 dias, para que a gente possa experimentar essa imersão nesses lugares. Um dia inteiro aprendendo a acolher a menina ferida e um dia inteiro aprendendo a despertar esse mulherão que está em todos nós. Então hoje eu elegi esse tema, cuidando, né, das feridas da alma, para que a gente possa entender como, por exemplo, que as feridas surgem. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por eventos fortes, na infância, ou na adolescência, ou na nossa vida adulta, que seja. E esses eventos nos marcam de uma maneira tal que criam ali uma rachadura. É como se aquele movimento que está fluido do amor, ele se congela. Imagina que naquele rio, aquele trecho do caminho ficou tão difícil, tão dolorido, que ele congelou, né? Ou criou ali um hiato de circulação, de movimento, criou ali esse vazio, né? Então, nesse espaço aqui, em que houve um evento muito forte na minha vida e que eu, às vezes, não tive com quem contar naquela hora, eu não tive com quem sentar juntinho do lado e me ajudar a elaborar aquele problema, eu me senti desprotegida, ou em que eu me senti atacada, em que eu me senti, enfim, agredida, machucada. Ali naquele momento é como se a gente perdesse esse fluxo de amor, esse fluxo de confiança na vida. E o que é essa nossa tarefa como adultas e adultos ao escolher cuidar desse caminho? Eu coloco o meu foco, eu coloco a minha atenção ali naquela dor, de forma que aquele gelinho, né, com o meu foco, lembra? O olhar é o fermento, né? O olhar do dono é o que faz o negócio crescer. O olhar que eu coloco, o carinho que eu coloco, o auto-amor que eu coloco naquilo faz com que esse trauma, esse gelinho, comece a derreter e volte a circular lentamente o amor ali naquele espaço onde houve uma perda de confiança, seja na mamãe, seja no papai, seja na vida, seja no parceiro, na vida 2. Então existe ali esse movimento em que houve um evento forte e que normalmente o nosso ego, para nos proteger, ele vai e seleciona alguns desses eventos e coloca numa caixinha ali do lado, né? Que é o nosso inconsciente, porque eu não consegui lidar com aquilo naquele momento, foi uma força tão grande, foi algo tão violento, que aquilo ficou guardado, aquilo ficou marcado. E aí, conforme a gente vai vivendo, a gente vai adultecendo, amadurecendo, a nossa vida vai florescendo, em alguns momentos esses conteúdos vêm à tona dessa maneira que eu falei, inesperada, desconcertante. Do nada vem uma reação, pá, explosiva. E aí, gente, o que está vindo à tona nessas horas? Fez aquele machucadinho e normalmente a gente cria o quê? Uma defesa emocional, uma defesa psíquica infantil. Ou seja, ela vem e reage como um bichinho machucado. Vocês já viram aqueles vídeos em que as pessoas chegam perto de um cachorrinho que ele tá muito, muito, muito machucado e ninguém consegue chegar perto, que ele tá ali, sabe? Rosnando, quietinho, e a pessoa tem que chegar até com pano, devagar, botar a mão para ele cheirar um pouquinho, para ele voltar a relaxar, para ele voltar a confiar. A gente chama isso desse movimento interrompido de confiança na mamãe, no papai, na vida 2. Então, isso acontecem traumas na nossa vida de muitas formas, né? E aí, lógico, quando a gente é criança, quando a gente é neném, a gente não tem exatamente, né? A gente não tem recursos para lidar com isso. E aí, quando a gente chega na vida adulta, é aquele momento em que a gente vai sentir o peso e a presença dessas situações que começam a emergir
No meio do nosso dia, que eu chamo isso de sombra, né? Que é onde está a nossa criança ferida, vem e aparece, eu falo, opa, surgiu alguma coisa daquele escurinho do meu inconsciente que estava lá guardadinho e o meu corpo só está liberando aquilo porque ele percebe, tem uma sabedoria em mim que fala, eu preciso lidar com isso, eu preciso cuidar desse conteúdo. É a hora, eu estou pronta. Então, se isso está surgindo, se isso está emergindo, é porque você está pronto e está pronta para poder olhar, cuidar, ouvir, abraçar. Porque não vai dar para a gente ficar exigindo que a mamãe e o papai cuidem da gente depois que a gente chegou na vida adulta. Não vai dar para a gente ficar esperando que o marido ou a esposa paguem essa conta, que eles cubram esse nosso buraco. E menos ainda exigir que os nossos filhos, que são frágeis, que não têm as mesmas defesas que a gente, adultos, façam isso por nós. Não vai dar. Então, com quem é que fica essa boa tarefa do autocuidado? É com a gente mesmo. Ainda bem. Porque imagina se esse poder de se cuidar estivesse na mão de alguém. Só que o que essa criança ferida faz com a gente normalmente? Normalmente existem dois caminhos assim que ficam muito óbvios. Ou eu pego esse meu poder pessoal e transfiro para alguém, culpando, por sua causa eu não acredito mais no amor. Por sua causa eu sou uma menina problemática. Por sua causa, pelos traumas que eu vivi na infância eu não me relaciono mais. Fico só culpando alguém, tá? Não estou dizendo que não há culpados, que não há responsáveis, porque muitas vezes há. Mas segura aí. A outra forma que eu tenho de lidar com isso é você por mim, resolva por mim, me salva. E eu começo a projetar essa salvação em algo ou alguém lá fora. Por favor, resolve por mim, faz por mim. Né? E aí a gente tem esses espaços de experimentação entre culpar e esperar ser salvo. Mas o que a gente está fazendo com o nosso poder? Ele está deslocado. Ao invés de eu estar aqui no meu centro de poder, eu estou deslocando ele para fora. Ele está aqui ou ele está acolá. Então, quando eu puxo esse poder e falo, é comigo mesma, é comigo mesma. Eu me cuido, eu escolho, eu tomo a decisão. O que acontece? A gente começa a agir passo a passo, devagarzinho, na solução dessa questão. E eu gosto desse caminho do auto-amor, da autogentileza e dessa humildade compassiva, porque a gente precisa caminhar devagar nesse terreno. A gente precisa ser paciente com a gente mesmo. E a vida, ela é muito paciente em nos ensinar. Porque o que a vida faz? Ela repete o contato com aquele espaço de trauma. É como se a gente reproduzisse situações semelhantes àquele núcleo de dor que está lá naquela pulsão interna, doendo. E aí as pessoas me perguntam, Dani, mas eu estou de novo passando por isso, eu estou de novo estourando com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu estou de novo bebendo, eu estou de novo sendo demitido, eu estou de novo sendo rejeitado, eu estou de novo... Esse de novo não é perseguição da vida, não é perseguição de Deus, não é porque você é uma alma perdida ou que está ali sem solução. É a vida te convidando. Vem, olha um pouco mais. Atravessa essa situação desagradável e veja qual é o padrão que está ali. E a gente foge desse processo porque a gente acha que ele é horrível, mas horrível mesmo é ficar na repetição. Horrível mesmo é a gente não fazer nada a respeito. Horrível mesmo é a gente pegar o nosso centro de poder e ficar culpando Deus e o mundo. Não vai acontecer nada nisso, a gente só vai estar ali culpando, sem se autorresponsabilizar pelo que eu posso fazer, né? Ou esperando que alguém me salve. E aí, gente, o fato é que, com relação a quem causou essa dor em nós, normalmente é uma pessoa muito ferida também. Ou são circunstâncias de plena impotência na vida, por exemplo, quando um pai ou uma mãe, muito cedo, morreram num acidente e a gente recebeu esse golpe da vida, digamos assim. Então, tem situações que são maiores do que nós e que a gente acaba passando por um processo de dor e de abuso e de violência mesmo, que a gente, no futuro, a gente não vai ter como fazer algo sobre isso, né?
sobre essas pessoas especificamente. Eu sempre acredito na matemática divina. Eu sempre acredito que essa oportunidade do reajuste para essas pessoas que nos causaram isso, né, vai vir para eles também. A gente sempre busca, a nossa consciência busca o reajuste porque nós vivemos em comunidade. O que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim. A conta chega. E não estou falando isso num ponto de uma energia aqui de vingança. É numa energia de oportunidade de reajuste para o outro também. Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas que são violentas são pessoas que sofreram violência lá atrás. Eu percebo em mim, quando eu sou violenta, quando isso está relacionado para experiências que eu vivi na minha infância. E aí nessa hora eu olho para essa violência em mim e falo, nossa, minha menina, como você sofreu ali. Né? Você virou aquele cachorrinho acuado e agora você está latindo em quem você mais ama. E não adianta eu ficar ali me culpando e me machucando porque eu fui violenta, porque eu tive um estouro. Eu só posso fazer algo sobre isso. Né? Para que eu seja aquele elo que, ao invés de passar a violência adiante, eu vou falar, pera, eu vou cuidar dessa violência aqui em mim. Para que eu seja um espaço, né, que agora essa dor vai encontrar um colo em mim, vai encontrar um carinho, um cuidado. Porque violência, gente, é dor. Violência é uma doença emocional, psíquica, moral, de alma. Algumas pessoas que falam pra mim assim, nossa, Dani, minha mãe foi tão violenta comigo, meu pai foi tão violento comigo. Eu passei por um abuso, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E eu sempre falo para essas pessoas, você se encontrou com uma alma profundamente doente. É uma doença. E com doença, né, para que isso que nos infectou, né, de uma forma que a pessoa, às vezes, quando a gente está gripada, a gente não tem como não passar a gripe para a pessoa com quem a gente está convivendo. A gente está até aprendendo a usar máscara agora, né? E a tomar medidas, a ficar dentro de casa. Antigamente, todo mundo gripado ia para a rua. E a gente acaba contaminando as pessoas que estão à nossa volta, para usar essa analogia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar em mim dessa violência para que aqueles buracos emocionais que estão vindo ali, talvez de geração em geração, ou mesmo em sociedade, de um tempo, por exemplo, em que a palmada era o jeito certo de educar. É ou não é, gente? E aí? Como é que eu vou fazer? É como se eu amortecesse. Olha que lindo, gente, eu vou ser um amortecedor dessa carga emocional difícil que já estava contaminada no meu sistema ou na minha sociedade, no ambiente em que eu vivi. Amor, tecer. Tecer no sentido de tecer um novo amor no meu tecido interior e nesse tecido social, para que, ao passar isso por mim, eu, como adulta, escolho cuidar. E é essa tecnologia, né, essa postura que eu tenho ensinado nos meus livros, nos meus cursos, ensinado para mim, que eu sou a primeira aluna, sempre a começar em mim, e transmitido nas minhas lives e nos processos que eu facilito, né? Então, quando essa defesa se desenvolve, veja, tem uma dor que ela é primária, é uma dor de tristeza, de desamparo, de desproteção, certo? E aí, eu crio, para lidar com esse núcleo aqui, uma defesa secundária. Me machucaram, me magoaram e eu fico, sei lá, violenta. Ou eu me fecho, eu fico indiferente, fico fria, não abre espaço para relação, não abre espaço para vinculação. São defesas, tá? E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu primeiro vou estar muito mais em contato no dia a dia com essa defesa secundária. Porque isso aqui está muito lá dentro da caixinha do meu inconsciente. É difícil acessar isso aqui. Mas aquilo que se manifesta como sombra, que me envergonha, o grito, a violência, quando eu olho no fundo, eu atravesso essa sombra, o que eu chego? No sentimento primário.
que é um desamparo, uma profunda dor de abandono, uma profunda tristeza, um profundo luto que não foi vivido, curado e significado. Então eu fico aqui fritando com a defesa que eu desenvolvi justamente para sobreviver, né? Porque a raiva, o que ela faz com a gente? Quando a gente lida com uma profunda dor, eu fico raivosa diante da vida, é como se a vida dissesse: dane-se, eu vou viver, eu vou acontecer, mesmo com essa dor, eu vou para a vida, ninguém mais vai me machucar. E eu viro aquele bichinho que eu já falei para vocês, aquele cachorrinho acuado que alguém tenta chegar perto. E eu tô ali, ferindo o outro para conseguir sobreviver, para não passar por aquela dor novamente. Agora, como adultos, nós sempre temos a chance de encontrar um novo caminho pelo autoconhecimento, pela consciência, para que eu não seja aquele elo que vai continuar passando essa doença de alma adiante. Porque se a gente foi profundamente violentado, como é que a gente vai lidar com os nossos filhos? Como é que a gente vai lidar com os nossos relacionamentos? Então, muitas vezes vem essa violência, né? E ela vai passando, vai passando. O que eu posso fazer? Amortecer com a minha consciência, com o meu amor e falar: não mais. Esse caminho se completa aqui. E junto com ele, com essa consciência, com essa experiência, eu sigo adiante. Com tudo isso que foi até aqui no meu coração. Foi assim, a vida chegou até mim. Por aí também. Porque a gente sempre tem muito amor quando a vida chega até nós. Mas a gente também sempre tem muita dor de amor. Então eu dou lugar para essa dor de amor no meu coração. Eu dou lugar para todo o amor que eu recebi também, que ele me dá força, ele me dá gasolina, né? Potência, poder para poder lidar com esse desamor. E eu falo: agora eu cuido desses buraquinhos, eu cubro. Sabe quando você passa por uma pista que ela tá cheia de buraquinhos? E a gente vai ali, né? Passa o governo, né? Vamos recapear essa pista. A gente vai fazer isso na gente. Para que a estrada que passa por nós, com as pessoas que estão caminhando por um tempo do nosso lado, os nossos parceiros, os nossos filhos, possam também, né? Ter uma vivência um pouco mais suave. E eu me torne esse elo no holos que vai passar adiante algo novo. E não olhando para trás, para aqueles que não conseguiram fazer isso, com julgamento, com já que vocês não fizeram, eu farei. Isso não tem sustentação, porque era dor. A gente não vai se fazer chutando cachorro morto, se fazendo em cima da dor, da doença emocional e da desgraça do outro. Não, a gente precisa dar lugar a essa dor. Porque tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente condena, a gente tende a repetir. Então a gente precisa trazer junto esse profundo respeito, essa profunda compaixão à dor do outro, para que a gente possa ir criando aos pouquinhos algo novo, né? Então, para essas pessoas, né, com quem a gente conviveu e a gente teve essas experiências, nós precisamos agir em duas frentes. A primeira é dar limites, para que a gente não se exponha a mais machucados. E isso é importante. Essa é uma das coisas que eu ensino muito nas posturas do meu curso, nos meus livros e nessas vivências. Que o seu sim seja um sim e que o seu não seja um não. Porque não é pelo fato da gente dar lugar ao nosso coração para essas dores que a gente vai continuar se expondo a violências. Ser adulto é poder também dizer: não mais, não haverá segunda vez. E muitas vezes isso inclui até mesmo em casos mais graves de abuso, etc., dar limite, chamar até mesmo força policial, o que for, porque o agressor, muitas vezes, que não consegue parar, alguém vai ter que parar ele. E ele pede por isso, muitas vezes. A pessoa pede limite. E a oportunidade que ela tem de se reajustar perante a própria consciência é ela cumprir a pena daquilo que ela fez, para que ela consiga voltar a se sentir digna de pertencer àquela sociedade novamente. Então, não confundam compaixão com ausência de limites, porque não funciona. Então, se alguém maltrata a gente pode colocar limites e falar: não mais, não haverá segunda vez, eu não quero, eu não aceito mais isso.
né? E depois, né, a gente poder soltar esse abuso, soltar essa violência, soltar, deixar com o abusador, deixar com a pessoa que faz isso, a experiência difícil e falar, eu fico com o que é meu, com a experiência que eu aprendi aqui a dizer não, a ter limites, e eu deixo com você aquilo que é seu. E você vai lidar com a sua dor, agora eu vou lidar com a minha, né? Até lembrei de uma música agora, né? Para eu cuidar da minha própria dor. E aí, hoje eu estava conversando com o Máximo, meu esposo. Ele é mais diretão, assim, né? E a gente tá de férias aqui com os meninos nas férias de julho. E a gente tava filosofando, a gente filosofa muito juntos. E aí teve uma hora que ele falou pra mim, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem a obrigação de cuidar dos nossos buracos. É nossa obrigação cuidar dos nossos buracos. Para que a gente não seja essa pessoa que vai ficar passando adiante esses vazios, essas dores, essas violências, né? Eu sou meio chucra, assim, meio selvagem, rebelde. Não gosto da palavra obrigação, né? Mas eu ouvi aquilo me tocou especialmente. Então, traduzindo numa palavra para pessoas que são rebeldes e chucras como eu, a gente tem um novo querer, uma nova oportunidade, uma nova aventura, uma tarefa, um propósito de vida, que é a gente cuidar desses espaços de vazio e de dor, para que a gente possa encontrar uma nova forma de deixar esse amor fluir através de nós. Então imagina, eu fiz essa analogia dessa pista que está ali, cheia de buraquinhos que a gente trouxe da nossa vida, e ao invés de eu ficar passando, né, furando o pneu do meu carro, machucando as pessoas que estão comigo, levando tombo, eu falo, não, pera, do meu trechinho aqui eu vou cuidar. Do meu trechinho aqui eu vou tampar cada buraquinho desses com amor. Ai, acabei de lembrar agora da parábola de Jesus. O que ele diz, gente? O que ele diz sobre isso? Nossa, até me deu um frio na barriga aqui. Eu juro que isso só me ocorreu agora, tá? Um buraco, não vou chorar, aguenta aí. Vários buracos. Eu falar, a gente vai recapear. O que o amor faz, gente? Segundo as palavras de Jesus. Ele cobre uma multidão de pecados. É como se fosse aquele asfalto que vai passando e cobrindo e preenchendo esses buracos, né? E o que é realmente importante é que a gente pense assim. A começar em mim. Só eu tenho poder. Só eu tenho poder de agir em mim. Minha mãe e meu pai não vão conseguir mais atuar sobre mim, meu marido, por mais envolvido que esteja comigo também não, e até os filhos, eles inspiram a gente, movem muito a gente, mas é sempre a começar em mim. Todo esse olhar que a gente coloca para o outro, que pena que o outro, o ruim é que o outro não vai fazer. Presta atenção. Que bom que você pode fazer. E que cada pessoa que acordar e despertar para isso, simplesmente observando o seu exemplo silencioso. Gente, tem algo que arrasta mais a gente do que o exemplo silencioso? Não tem. Uma pessoa que fica fazendo, vou dar um exemplo bem besta aqui, tá? Porque eu tô na praia e tal. Aí a gente vê uma pessoa dando aquele corridão, fazendo esporte dela com o corpo sarado. Não tá ali falando, vem, para de comer, vem cá correr comigo. Não, ela tá ali, cuidando dela, fazendo dela. Eu falo, putz, esse é um exemplo silencioso que me inspira. Ou quando eu vejo uma mãe dando limite para um filho de uma forma amorosa, carinhosa, sem ficar dando lição de moral, me ensinando, que a gente possa, né, viver esse aprendizado e ser esse exemplo silencioso que vai caminhar. Por isso, gente, que o auto-amor, ele é, né, ao próximo como a ti mesmo. Se o como a ti mesmo tiver muito mal cuidado, muito ruinzinho, o que vai acontecer? Né? O que eu dou para mim acaba sendo a mesma medida do que eu vou dar para o outro. Se eu me trato com rudeza, com grosseria, o que acontece, gente? Eu acabo tratando o outro de forma rude, o próximo mais próximo. Isso vai
transbordando. Eu transbordo aquilo que meu copo está cheio. Então, se eu começo a olhar para mim com aquela humildade que eu comentei com vocês, eu sou humilde porque eu estou conectada no chão, na terra, com aquilo que tem para hoje em mim, na minha realidade psíquica e emocional. Eu lido com aquilo que tem para hoje, está aqui presente. Então tá, é isso que se apresenta? Eu vou olhar, eu vou cuidar com carinho, ao invés de autocrítica e condenação. Mas eu preciso fazer algo a respeito. E aí, quando eu consigo fazer isso comigo, eu consigo olhar para mim com interesse, e eu sempre falo isso nas minhas lives. Quando eu olho para as minhas versões anteriores que me envergonham, que me constrangem, eu olho para elas todas com compaixão, com respeito e dignidade, porque elas não tiveram o espaço que eu estou tendo agora para olhar para isso hoje. Elas não sabiam o que eu sei hoje. Minhas versões anteriores não sabiam o que eu sei hoje. Eu só sei graças à relação delas. Então eu dou lugar a todos os momentos da minha vida em que eu me maltratei, em que eu maltratei as pessoas que eu mais amo, em que meu copo estava cheio de desamor e de rudeza e de raiva e de violência, e digo, sim, foi assim. Experimentem dizer, sim, foi assim. Até aqui. E eu farei algo de bom com isso, junto comigo, com essa experiência, junto comigo, com esse chão onde eu caí, me estabanei, ele vai ser o chão onde eu vou me apoiar e me erguer. Ninguém se ergue sem se apoiar no preciso chão onde caiu. Não é assim? Então, como que a gente cuida, Dani? Como é que a gente cuida das feridas emocionais? Aí tem todo o caminho que eu desenvolvi, que são 5 passos do abraço à sombra, em que a gente vai treinando, né? As pessoas no meu curso, elas vão vivendo essa experiência de treinar essa postura de auto-amor, de humildade e de viver esses 5 passos conforme isso se apresenta no dia a dia, né? Na vida, no casamento, na vida profissional, na maternidade, na paternidade, com os filhos. E aí a gente vai experimentando essa nova postura, mas principalmente na relação da gente com a gente mesmo. Então essa vivência que eu vou facilitar em Brasília nos dias 29 e 30 de julho, nos dias 29 e 30 do final desse mês, no fim de semana, a gente vai viver um dia todo aprendendo, tendo experiências de experimentar como acolher essa menina ferida, que eu tenho essa especialidade já há muitos anos fazendo isso comigo, e de uns 5 anos para cá ensinando e compartilhando isso com outras pessoas, tá? E no segundo dia a gente vai viver esse processo de viver essa ativação, esse despertar do nosso adultecer, da nossa maturidade, da nossa expressão única e divina do ser que a gente é. Ser um mulherão, eu, Daniela, o mulherão que eu posso ser é viver a minha verdade, a minha autenticidade, a minha conexão profunda com o meu coração, com o meu sentir, com o que faz sentido para minha alma. E isso é ser mulherão na minha visão, né? E isso se expressa também na nossa firmeza, nas nossas relações, no nosso casamento, com os nossos filhos, com o jeito como a gente, né, chega num lugar e se sente bem na própria pele, do jeito que a gente é, com as nossas características físicas, mentais, emocionais. Esses dias eu estava fazendo meu workshop dentro da mentoria, em que algumas mulheres falavam, poxa, mas eu sou tão sensível, eu sou tão intensa. Tá bom, e o que tem com isso? Por que é errado ser sensível? Por que é errado ser intensa? Isso é uma força que você tem. Agora, como toda força, ela precisa, no botão de volume, estar bem orientada. Então, aquilo que se tornou para você uma forma de ser e estar no mundo é a sua autenticidade, é a sua expressão. Agora, se tá demais, o que a gente faz? A gente se auto-observa e a gente tem o feedback, né? A consultoria grátis das pessoas com quem a gente convive. Pô, bicho, você tá muito intensa. E nessa intensidade, a gente percebe que isso é uma força, que a gente, se está lá no volume 10, no volume 11, a gente baixa um pouquinho
e a gente regula e isso vira uma força conhecida, uma força bem orientada. Entendem? Então, a gente precisa atravessar primeiro essa máscara, esse sentimento secundário que eu falei, né? Que protege a verdadeira dor, que é esse sentimento primário que o Bert Hellinger chamava, né? O sentimento secundário e o sentimento primário. O secundário é essa defesa que foi formada, que foi criada e que me envergonha, que me constrange, que a gente chama de sombra. Só que toda vez que a gente atravessa a sombra, a gente chega na criança ferida. E quando eu falo criança ferida, não é só da nossa infância, não. São aqueles conteúdos no inconsciente que vêm, inclusive, de aspectos da sociedade, de aspectos do nosso tempo cultural, de aspectos familiares. Ah, na minha família, as mulheres têm horror a homem. Isso é o quê? Isso é uma dor sistêmica. Gente, meu cabelo na praia, ele fica... Eu fico tentando conter aqui o bichão. Deixa ele. E essa dor sistêmica, por exemplo, pode estar falando na minha relação com os homens. Então, quando eu falo de sombra e de dores do inconsciente, não são só, né, dessa que eu chamo no meu livro, né, de infância espiritual. Sendo que esse espiritual não é um espiritual religioso, é aquele ambiente desconhecido que eu não faço nem ideia se isso vem, né, da sociedade, do inconsciente coletivo. Tem gente que também acredita em camadas existenciais, em outras vidas. Enfim, eu não vou dar nome para isso, porque quem sou eu, né? Para saber de onde que vem isso. Mas vem, a gente percebe isso atuando como sociedade e como, né, nesse olhar do sistêmico da vida em família, né? Daquilo que foi um trauma, às vezes, que passa por algumas gerações. Então, como que a gente lida com esses aspectos de sombra e da criança ferida? A gente lida com isso em estado de presença. Eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo no dia de hoje. E no dia de hoje, eu me cuido. Eu me amo. Então, tô ali no almoço de família e aí alguém começa a fazer piada com a sua cara, né? E estão fazendo ali piada porque é gostoso fazer piada, porque, né? Mas aí vai e bate naquele seu sentimento de sensação assim, putz, estão rindo de mim. Eu volto lá numa ferida minha. Então, o que eu faço quando isso acontece? Eu venho, né? Eu guardo aquilo, eu observo, né, e percebo, putz, pegou. Tá doendo, tô querendo brigar com os meus filhos, tô querendo brigar com meu marido. Como é que faz piada de mim assim? Né? Aí vem aquele cachorrinho. Não é assim? Todo mundo tem isso, gente. Não sou só eu, não. A gente sabe. Nem que seu cachorrinho seja aquele que fica frio, impassível e prefere não se relacionar, ou aquele que prefere, não, é melhor ficar sozinho, ou congela, ou não tem voz para se defender, ou prefere não entrar em contato, mas tá lá. Todo mundo tem as suas áreas de recalque e de dor. Então, quando isso surgiu aqui, presente no dia de hoje, tem esse caminho interior que eu ensino nos meus cursos, no meu livro, para a gente poder fazer esse acolhimento do sentimento primário. Porque o que aparece no dia a dia é o secundário e esse faz a gente ficar se culpando, se julgando, se autocriticando, se maltratando, sendo que ele foi criado para proteger essa feridinha aqui. Então, é um caminho de conciliação interior, de fazer as pazes com a gente, de entender como funciona essa dinâmica e aprender a acolher. É isso que eu vou mostrar nessa experiência, nessa imersão de 2 dias. A gente tem uma agência de viagens que está nos auxiliando a encontrar passagens com valores bem mais acessíveis aqui para Brasília. Quer dizer, eu nem estou em Brasília, estou de férias na Paraíba, mas lá em Brasília. E eu também tenho o meu curso online que vai ter um lançamento agora. E o link está aqui no meu Instagram, no meu perfil, para que as pessoas possam viver esse 1 ano do meu lado, né? Passando aí pelo curso que é gravado e pelos encontros mensais da mentoria comigo. As pessoas que compram o curso, eu estou dando durante um tempo 6 participações, 6 meses seguidos de participação nos workshops online que eu ofereço, que eu facilito já há quase 3 anos. E tenho tido efeitos incríveis, né, com os alunos. Não sei se tem algum dos alunos aí para comentar, mas que alegria, né? Porque a gente vai pavimentando, né, com amor,
que cobre toda a multidão de pecados. Você sabe o que é pecado, gente? É errar o alvo. Errar, né, o fluxo do amor. Eu estou tentando fluir para um outro lado e acabo entrando no igarapé que me tira daquele rio gigante, caudaloso. É simplesmente isso, né? Eu errei um pouquinho esse curso do meu sentimento e aí eu vou deixando isso, né, e criando esses espaços de água parada, dessas mágoas que ficam congeladas no meu coração, tá? Essa imersão de 2 dias, ela é presencial. Vai ser a primeira que eu tô criando com todo carinho. E a que eu faço online é 1 ano de curso com esses acompanhamentos, com esses workshops mensais, que tem várias pessoas aqui, né, que já fazem parte. Eu já tô indo para a 7ª turma, tá? Mas essa imersão em Brasília que eu tô apresentando, estão aqui nos meus stories, tem também um destaque chamado Mulherão. Eu tô realmente fazendo essa sequência de lives aqui para poder preparar as pessoas para entender o que é essa proposta, né? E explicar um pouquinho melhor o que a gente vai viver ali, mas que a gente vive também, né? No nosso curso. Sobre valores, datas e detalhes, eu vou pedir que vocês falem com a Anice Guimarães, que é a pessoa que está coordenando os eventos para mim, e todas as informações estão nos posts, onde, né, isso está nos meus stories e está aqui no meu feed também. Então, entrem em contato. Agora eu quero saber se vocês têm perguntas, que a gente tem aí uns 15 minutinhos finais para a gente falar um pouquinho mais sobre como isso toca vocês, quais são as dores, né, que vocês estão experimentando, as dificuldades com esses estouros da sombra, com esses congelamentos, com esses espaços mesmo, né, que vão, de dor e que vão se mostrando. Eu estou vendo aqui uma mensagem que a própria Anice deixou, né? Acolher a menina ferida com o método da Daniela é incrível. Cura. Hoje eu fui dançar na festa junina, um trauma desde os 8 anos de idade. Ela tinha um trauma gigante, né? Com relação a ter sido o centro das atenções numa festa junina e ela congelou. E aí eu falei para ela, vamos fazer os 5 passos. Ela assistiu uma das meditações que eu criei nesse sentido. Eu tenho também, gente, no meu YouTube uma playlist chamada Criança Ferida, tá? É só entrar no meu perfil no YouTube chamado Daniela Migliari, vai em playlists, eu tenho várias playlists maravilhosas lá, em que vocês podem, né, conhecer um pouquinho mais e assistir alguns dessas reflexões com mais profundidade. E aí a Anice teve essa experiência de viver esses 5 passos, acolher a sua menina, encontrar com a sua menina nesse momento e, né, voltar a fluir esse amor de uma forma muito, muito linda. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa aqui. A Semi dizendo gratidão pelo maravilhoso movimento, né, feito com a sua ajuda. Ela está com a gente desde a primeira turma e segue da mentoria, realmente com muita força. Uma pessoa, eu sempre falo aqui, uma pessoa, para não expor as pessoas que estão colocando seus assuntos, depois vai ficar gravado e eu não vou repetir o nome em voz alta de ninguém, para que vocês todos fiquem preservados e seguros nesse espaço de confidencialidade, tá bom? Então podem escrever à vontade que eu não vou ler o nome de vocês ao vivo para não ficar gravado, tá? Uma pessoa escreveu aqui, nossa, me vi em muitas situações e vejo muitas ações no comportamento do meu marido. Obrigada. Mais importante é você ver os seus. A começar em mim, sempre. E sabe o que isso faz no marido? Quando a gente muda o tom. E a mulher, ela tem esse dom de ser muito assim, a fonte, né, de harmonia do lar. O tom que a mulher dá, muitas vezes consegue acalmar o leão no marido, né? Muitas vezes, não sempre. Agora, quando a gente muda o tom da dança, da música, né? Muitas vezes o marido precisa se ajustar, porque eu sempre falo assim, vítima e algoz, mais importante do que isso é a gente perceber que tem um encaixe nesse encontro. Nem que seja um encontro que eu vou falar, não mais, chega, eu não quero mais me expor a essa situação abusiva. Entendem? Mas, quando é aquela dinâmica de um ficar... Tem algo em nós que se alimenta daquela dinâmica. Então, se eu mudo o meu encaixe, ó, não tem mais como encaixar.
E não tem jeito, a pessoa vai ter que se adaptar, né? Quando alguém, vou dar um exemplo, quando alguém, a gente tá falando muito alto e tal, aí chega uma pessoa, olha pra você e começa a responder um pouco mais baixo. Ah, interessante. Então vamos conversar aqui, deixa eu te explicar direitinho o que está acontecendo. Na mesma hora, algo em nós desacelera e a gente já quer se encaixar e começar a falar mais baixo. Do mesmo jeito, quando alguém está gritando muito alto, o que a gente tende a fazer? A se encaixar também. Então, quando você mudar o tom em você, a vida inteira acompanha, não é só o marido, não. Tá? Uma pessoa diz, como colocar limite? O limite, ele é muito interessante porque ele começa sempre dentro da gente. Olha só o que eu vou falar. Diz não com facilidade a pessoa que consegue ouvir não com a mesma facilidade. Então, existe uma dinâmica na relação em que, se eu não me dou o direito de dizer não, eu também não dou direito para o outro. E se eu também não aceito ouvir não, eu dificilmente vou conseguir dizer não para o outro também. É sempre isso, sempre é começar em mim. Então a gente tem que saber também dar limite pra gente. A gente entra numa nova frequência, num novo tipo de comportamento em que a gente vai se sentir merecedor também de dizer esse não. Isso é uma das coisas que eu ensino num dos módulos do meu curso, né? Que seu sim seja um sim e seu não seja um não. Isso aí a gente explora muito nesse 1 ano de treinamento dessas posturas. Porque não é simples assim. Eu tô aqui no blá 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 intelectual, só que vocês vão precisar experimentar isso profundamente dentro de vocês, para que vocês se sintam confortáveis para dizer esse não. E tenham a mesma maturidade de ouvir esse não também, tá? Uma pessoa coloca aqui, a minha dor é não conseguir me conectar. Normalmente, essa não facilidade de vinculação vem daquele movimento interrompido que eu te falei no início da live. Tem ali um gelinho que eu perdi a confiança em direção à minha mãe, ao meu pai ou à vida, tá? E às vezes isso aconteceu bem cedo na nossa infância. Então tem caminhos para que a gente possa lidar, especialmente nas constelações familiares, a gente faz os movimentos nesse sentido, que é para a gente conseguir resgatar o passo, para a gente caminhar em direção à vida, à mãe, ao pai, né? Que nós tivemos dentro da humanidade deles, que são também, assim como nós, seres simples, comuns, né? Imperfeitos, pessoas a caminho. Então a gente pode retomar esse caminho que está ali congeladinho. Você precisa cuidar dele para que ele possa voltar a fluir e você possa se ofertar esse espaço de confiança novamente na relação, na vinculação, tá bom? Maravilhosa essa live, gratidão, grata, queridos. Não sei como cuidar das minhas feridas, estou em um momento muito difícil e não sei como me acolher, pois essa é a minha especialidade, você está no lugar certo. Venha, né, para a minha experiência terapêutica online, se você não puder vir nesse evento nosso presencial em Brasília, participe desse lançamento que eu vou fazer e quem quiser realmente se levar, né, profundamente nesse caminho de treinar essa postura durante 1 ano para que a gente possa reprogramar esse caminho em nós. E não é segundo a minha receitinha básica, não, porque eu não acredito nisso. Não existe uma receitinha pronta para ninguém. Só existe o caminho que nós, individualmente, podemos fazer, só que com novas posturas. Eu ensino novas posturas para que vocês apliquem nas suas vidas de uma maneira autoral, autorresponsável, nova, né, nas suas próprias experiências. Vem, chega junto, tá bom? Uma pessoa escreve aqui, para ressignificar, como pergunta eu faço para começar esse processo quando eu reconheço meu sentimento? Olha, esses são os 5 passos do abraço à sombra, mas o começo sempre passa pelo acolhimento e o segundo passo, que é a chave, é a validação. Eu preciso validar a dor da minha criança ferida. E muitas vezes a gente quer pular essa parte e falar assim, não foi nada isso não, que frescura, você ficou traumatizada nessa festa junina aí, pra quê? Que bobagem.
a gente costuma fazer isso, fazer pouco caso das nossas feridas, né? Então, o primeiro passo é o acolhimento, o segundo é a validação, tá? Isso no meu YouTube tem lá essa playlist chamada Criança Ferida, onde eu explico esses 5 passos, mas no meu curso a gente faz essas vivências, né, de novo, de novo, de novo, até que cada um aprenda a fazer isso, até mesmo durante a noite, quando a gente está dormindo, que a gente teve um sonho, que o nosso inconsciente descongelou um gelinho lá daquela caixinha do inconsciente, ele manda aquela pulsão, aquela dor para o nosso sonho, e a gente está ali. Aí eu ensino as pessoas a como lidar com esses movimentos na hora em que a gente acorda sobressaltado daquele sonho, para fazer esses passos, para a gente poder, né, dar lugar àquele acolhimento. E depois, muitos relatam, eu mesma já tive isso várias vezes, né? Sonhos repetitivos que param de acontecer, tá bom? Porque aquilo já foi cuidado lá na raiz e não precisa ficar se repetindo. Outra pessoa coloca aqui: nunca tive dificuldade em dizer não e já me culpei muito por isso, até entender que dizer não era ruim. Ai, que bom. Olha, isso é algo que você pode sempre passar adiante, porque quem tem limites, fronteiras e contornos bem definidos, né, também não invade. E isso é um grande serviço à sociedade. Também não costuma invadir, né? Fica atenta também para que, né, quem não se deixa ser invadido, em geral também não se sente no direito de invadir ninguém. Mas se você estiver fazendo isso, desconfie dessa paz momentânea. É sempre importante a gente se perguntar. Agora, se for real, se for autêntico, que bênção, graças a Deus. A Gia do curso, ela fala: com o curso Abraça Sombra é possível resgatar esse caminho. Eu super indico o trabalho da Dani. Ei, grata, querida. Ela é maravilhosa. Somos. Outra pessoa escreveu aqui: achei lindo o que você falou, da onde caímos. É aí que temos força para levantar, aprender com os erros e crescer, caminhando sobre esse preciso terreno, sobre essa precisa experiência. A gente cresce nela, né? Pessoal agradecendo. Qual é a data do evento presencial? 29 e 30 de julho. E tá aqui no meu feed e tá nos meus stories também, tá bom, gente? Eu vou colocar nos stories todos os dias até o evento. Ok, galera, então já estamos chegando aqui ao fim. Agradeço a escuta. Vou deixar essa live gravada e vou continuar fazendo nas noites em que eu puder. Eu já tenho aqui outros 10 temas nessa sequência que vou fazer normalmente, esse horário que é bom para mim, às 6 da noite, porque eu ainda tenho energia, as pessoas estão saindo do trabalho, podem estar no trânsito, aproveitando para ouvir, mas vai ficar gravado se vocês, né, quiserem rever ou passar adiante para outras pessoas que vocês sintam que possam ser tocadas, né, por esse conteúdo. Eu peço a vocês, né, que comentem aqui no post, que deem o seu like, que compartilhem para que esse conteúdo possa chegar para mais gente, né, não por mim, mas por todo esse caminho, né, dessa cura, dessa retomada de movimento coletivo que nós podemos nos dar, né, e oferecer também aos outros. Um conteúdo que pode, né, às vezes chegar para alguém e tocar os corações e levar mesmo esperança, ânimo, uma porta aberta para a gente poder voltar a fluir nesse amor, né, que nos cerca, que nos rodeia, que muitas vezes a gente perdeu a conexão, né, perdeu a fé. E a gente tem tido muito sofrimento, né, especialmente desde a pandemia. A gente precisa, né, cuidar dessas feridinhas, tá bom, gente? Grata pelo tempo de vocês, pela confiança, e vamos seguindo aqui nessas trocas com muito carinho. Um beijo, boa noite, até a próxima.